Papa Francisco encerrou nesta terça-feira a Jornada pela Paz em Assis, região central da Itália, onde nasceu São Francisco. O pontífice fez um apelo contra as guerras e a indiferença frente a esses conflitos. Temos sede de paz. Queremos ser testemunhas da paz. Precisamos orar pela paz. Nunca podemos usar o nome de Deus para justificar a violência. Só a paz é santa, não guerra. Mais cedo, Francisco disse que não existe um Deus da guerra. Os líderes das grandes religiões mundiais se reuniram na Praça de São Francisco para fazer um apelo conjunto pela paz. Este ano foi comemorado o 30º aniversário dos Encontros de Assis, inaugurados pelo Papa João Paulo II. Participam dessas reuniões movimentos e associações eclesiásticas, assim como entidades civis. A peregrinação durou poucas horas e contou com a presença de hebreus, muçulmanos, budistas, além de cristãos de diferentes igrejas. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This La historia del fracaso de Dios. here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope. Hace un momento hablé de la tendencia a una globalización. La globalización no es mala. Al contrario, la tendencia a globalizarnos es buena, nos une. Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Si una globalización pretende igualar a todo como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Si una globalización busca unir a todos, pero respetando a cada persona, a su riqueza, a su peculiaridad, respetando a cada pueblo, a cada riqueza, a su peculiaridad, esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz.
O Papa Francisco afirmou que as teorias científicas do Big Bang e da evolução não contradizem a existência de Deus como criador. Num discurso aos membros da Academia Pontifícia de Ciências, o Papa disse que o Big Bang, que explicaria a origem do universo, pelo contrário, pressupõe a figura de um criador. No caso da teoria da evolução, Francisco afirmou que Deus concedeu autonomia aos seres que criou. E eles evoluíram por milênios até se tornarem o que são hoje. O Papa Francisco deu um grande passo na tentativa de aproximar a ciência de Deus. Ele disse que as teorias do Big Bang e da evolução não contradizem a existência de Deus como Criador. O discurso foi feito na Academia Pontifícia de Ciências. O Papa disse que o Big Bang explicaria a origem do universo e que ela não entra em oposição à ideia da intervenção criativa de Deus. Sobre a teoria da evolução, defendida pelo biólogo Charles Darwin, o pontífice afirmou que Deus concedeu autonomia aos seres que criou. E eles evoluíram por milênios até se tornarem o que são hoje. E, portanto, não há contradição com o conceito da criação divina. Porque a evolução pressupõe a criação del. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia. Diante de vários estudiosos e acadêmicos, o Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor, e completou: O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contradice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Antes de Francisco, os papas Pio XII e João Paulo II já haviam se declarado a favor das ideias do evolucionismo. A comunidade científica acredita que o Big Bang, explosão ocorrida há 13 bilhões de anos, deu origem à expansão do universo. A teoria da evolução, citada por Charles Darwin em 1800, prega que os seres vivos se transformaram de acordo com a adaptação ao meio ambiente. O Papa Francisco criticou hoje os católicos que imaginam Deus como um mágico capaz de fazer de tudo com uma varinha de condão. O Papa disse que não há contradição entre a existência de um Criador e a teoria da evolução, por exemplo, ou o chamado Big Bang, que para a maioria dos cientistas explica a origem do universo. O Papa disse que o Big Bang não se opõe à intervenção divina, porque não foi obra do caos, mas de um princípio supremo que criou por amor. Da um princípio supremo que cria per amore. Ele também afirmou que a evolução é compatível com a noção de criação, porque exige que seres capazes de evoluir primeiro tenham sido criados. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione. O Papa fez as declarações na Academia de Ciências do Vaticano, onde inaugurou um busto do antecessor Bento XVI. Antes dele, os papas Pio XII e João Paulo II também apoiaram as ideias evolucionistas. A teoria do Big Bang, a que o Papa se referiu, afirma que uma grande explosão, ocorrida há quase 14 bilhões de anos, teria dado origem ao universo. E a teoria da evolução, elaborada pelo britânico... O meu nome é Papa Francisco. Podem adivinhar o meu nome. O Papa Francisco autonomiou-se a ele mesmo, o anticristo, a abominação desoladora. Nas suas afirmações mais recentes, em jornais de notícias importantes, ao La Crosse, o jornal de notícias em França, o maior em França, que ele não gosta de ouvir falar nas raízes cristãs na Europa e que Jesus é como o Estado Islâmico, dizendo aos discípulos para irem por toda a face da terra para espalhar o Evangelho. Prazer em conhecer-te, porque não adivinhas o meu nome. O meu nome é Lucifer. Agora, eu luto fogo com o fogo. Temos muitas notícias hoje, mas eu quero me focar nisto primeiro. Essencialmente, o Papa está-se a autonomear o Anticristo, ou a dizer que ele próprio está com o espírito do Anticristo. Papa Francisco, enquanto ele puxa o socialismo e o comunismo e vive por trás as paredes mais baixas
têm cerca de 10 metros. Algumas delas têm 70 metros de altura, as que estão por dentro. Mas ele diz que as vossas fronteiras têm que estar abertas. Que monstro! E eles abertamente vêm todos para quebrar a nossa vontade. E agora tem-se confirmado tudo. Na realidade, nós temos uma entidade satânica publicamente a inverter a cruz, a inverter Cristo no assento do pontífice. Não há nenhuma dúvida. Isto mostra-nos que a Terra se está a mover para um tempo ainda mais dramático de uma maldade aberta. Você quer ver como é que o fim dos tempos vão ser? Você está a vê-lo mesmo agora. O Vaticano diz que os bispos não devem relatar os abusos às crianças. Você vê, agora nota-se, desde que o Papa Francisco tomou o poder, já não se fala mais dos pedófilos, já não há mais os médias da esquerda a atacar a igreja. Eles tinham problemas antes. Mas agora que eles tomaram controlo, agora a pedofilia está bem. Agora os médias tiram o foco deles. Porque isto foi uma missão com sucesso. E agora vão usar os cultos de pedofilia para tomar conta do Congresso, tomarem conta do Senado, tomarem conta da Igreja. Este é o seu culto maior, são os pedófilos. E é um culto muito grande e poderoso. E a Igreja Romana está pelo mesmo caminho. Eles já tomaram conta dela. E é muito mais para além disso. A pedofilia é só um dos sinais da adoração ao diabo e os demónios que os controlam. Papa Francisco declara fidelidade a Satanás. Eu acho que isso é uma justa afirmação quando ele diz que as raízes cristãs são más e Jesus é como o Estado Islâmico. Ele abertamente está a declarar a sua fidelidade a Satanás. Ele saiu do armário como um servo de Satanás. Vamos ver o vídeo. Papa diz que a conquista do Estado Islâmico no Médio Oriente é tal e qual como Jesus enviando os seus discípulos. Papa Francisco disse a um jornal de notícias católico francês: eu não penso que haja um medo do Islão por si, mas do Estado Islâmico e a sua guerra de conquista, que em parte é tirada do Islão. É verdade que a ideia de conquista está inerente na alma do Islão. Também é possível interpretar o objetivo no Evangelho de Mateus, aonde Jesus envia os seus discípulos para todas as nações, também com a mesma ideia de conquista. A guerra de conquista do Estado Islâmico é como Jesus enviar os seus discípulos. Sim, eu devo ter perdido esse capítulo na Bíblia onde os discípulos de Jesus decapitaram as pessoas, obrigaram-as à escravidão sexual ou obrigaram-as a pagar uma taxa sobre pena de morte se recusarem a converter. O Papa também disse que ele receia ouvir falar das raízes cristãs na Europa, porque para ele eles representam tons colonialistas. Sim, se não fosse pelos cruzados, que eram as nossas forças defensivas contra os muçulmanos, a maioria das mulheres italianas estariam a andar neste momento em hijab. Mas não se preocupem, porque o Papa assegura-nos que tudo vai estar bem, desde que a gente passe a integrar os milhões de muçulmanos imigrantes que vêm para a Europa. Você quer dizer como aqueles que se integraram em Molenbeek, em Bruxelas, que ajudaram a esconder o parceiro que fez o massacre em Paris, Salah Abdeslam, durante meses? Quer dizer como aqueles marroquinos integrados que estão em Cologne, que sexualmente molestaram centenas de mulheres alemãs? Ou quer dizer como aos muitos imigrantes muçulmanos por todas as cidades europeias que estão tão pacificamente integrados que a polícia tem medo de responder aos crimes nos seus guetos porque eles serão atacados? Sim, e que tal essa integração? De acordo com o Papa, esta integração também inclui os muçulmanos a cruzar de raças com os europeus para resolver o declínio em nascenças de bebés. Sim, na realidade ele disse isso. Os muçulmanos a entrarem para o Ocidente para procriar com os europeus. Bem, onde é que eu já ouvi isto antes? Nós vamos lhes dar fertilidade, vamos procriar as crianças com eles, porque nós devemos conquistar os seus países. Está bem, os pregadores radicais muçulmanos, que abertamente proclamam procriação entre raças como uma forma de conquistar a Europa. E tudo isto antes de nós sequer chegarmos ao facto. Enquanto o Papa dá palestras aos europeus acerca do facto de deixar entrar milhões de imigrantes muçulmanos, ele vive na cidade do Vaticano cercada por muros com cerca de 10 metros que foram originalmente construídas para manter de fora os muçulmanos. Quer dizer, porque é que o Papa não começa a recitar a Shahada e a cantar Allahu Akbar nesta altura? Escuta lá, papinha, porque é que não paras de perder o teu tempo a lavar os pés dos muçulmanos refugiados, dizendo o quanto horrivelmente são racistas os cristãos da Europa e na verdade representas a tua congregação? Porque é que não nos dás sermões a dizer o quanto horrível é o capitalismo? Como é que este socialismo sul-americano está a funcionar para você? Não é lá muito bom, hein? Porque é que não fazes algo em relação aos pedófilos que infestam a Igreja Católica?
católica? Porque é que na realidade tu não te comportas como um cristão? E assim defendendo o cristianismo, ao invés de constantemente a pôr para baixo. E a reportagem continua. A razão pela qual ele está a fazer isto, ele está lá para tomar controle do cristianismo e levá-lo para a servidão. Ele chama por um governo mundial, uma taxa mundial, uma sociedade global sem dinheiro. Ele quer mais imigrantes que venham para a cidade de Roma, mas nenhuns dentro dos portões e dos muros da cidade do Vaticano. Uma hipocrisia incrível.